Em um conflito geopolítico tão complexo, parece que a verdade é sempre a primeira a ser atingida. Vamos mergulhar fundo no que está acontecendo e além das manchetes e da propaganda, para a gente entender as dinâmicas que realmente importam. E esse ditado antigo, nossa, ele se encaixa perfeitamente aqui. Em um conflito onde a desinformação é usada como arma, entender o que está acontecendo de verdade exige que a gente olhe para além das narrativas oficiais. Exige que a gente tente enxergar através dessa névoa da guerra. E para a gente chegar no centro da questão, primeiro é preciso reconhecer uma coisa. Existem duas versões completamente diferentes dessa guerra sendo contadas ao mesmo tempo. De um lado, tem a narrativa oficial, aquela que a gente vê na maioria dos canais de notícia. Do outro, uma visão bem diferente que surge de fontes com muita experiência militar e de inteligência. Então, o nosso roteiro aqui para entender isso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre a névoa da guerra e essa batalha pela informação. Depois, a gente entra nas táticas de guerra assimétrica. Em seguida, vamos ver a confusão que parece existir nos objetivos estratégicos. Aí a gente explora os possíveis cenários futuros. E, por fim, uma ameaça que é existencial, o petróleo e a água. Vamos começar, então, com essa tal de névoa da guerra. É aqui que a gente vai ver como o fluxo de informação é, rigidamente controlado para construir uma realidade bem específica para o público. E olha só o nível do controle. É pesado. A censura sobre os danos reais dos ataques é total, com penas de prisão de até 5 anos para quem publicar imagens que não sejam autorizadas. As grandes redes de comunicação do Ocidente acabam colaborando com esse silêncio, o que significa que a visão que chega para a gente é, por definição, incompleta. Só que, do outro lado da moeda, estão surgindo visões alternativas de fontes muito críveis, ainda que não estejam na grande mídia. A gente está falando de ex-agentes de inteligência, militares de alta patente, analistas independentes. Essas vozes, que têm um conhecimento profundo do terreno, oferecem perspectivas que muitas vezes batem de frente com o relato oficial. Mas, claro, a guerra não é só sobre informação, né? Vamos agora para as táticas no campo de batalha, onde o conflito físico é travado com estratégias e, principalmente, com recursos totalmente diferentes de cada lado. E aí surge aquela pergunta que não quer calar. Como é que um poderio militar convencional, com toda a sua tecnologia de ponta, pode ser colocado em xeque por táticas que são, digamos assim, assimétricas? Pensem comigo. O custo de uma única arma de ataque usada nesse conflito. Um drone que custa cerca de US$ 50 mil. Agora compara isso com o custo do míssil de defesa usado para interceptar esse drone. Pode chegar a US$ 3 milhões. E detalhe, muitas vezes são disparados 2 ou 3 mísseis para cada alvo, só para garantir. É a matemática pura da guerra assimétrica, sabe? Ela revela uma vulnerabilidade central. Uma simples análise de custo-benefício que favorece quem ataca. Vira uma guerra de desgaste econômico que, a longo prazo, se torna insustentável para quem precisa se defender. E essa preocupação, pelo visto, não é só de analistas de fora. Chegou até lá dentro do Pentágono. Um vazamento para um grande jornal americano sugeriu que foi comunicado à Casa Branca que, textualmente, não existem os meios para vencer essa guerra. Isso revela uma preocupação estratégica muito, muito profunda. E essa conta que não fecha no campo de batalha, na verdade está ligada a um problema talvez ainda maior, a confusão sobre os objetivos estratégicos. É que além das táticas, as razões centrais para o conflito parecem perigosamente confusas e até contraditórias entre os aliados. Existe uma diferença gritante na clareza dos objetivos. Do lado dos Estados Unidos, os objetivos parecem mudar o tempo todo. Já do lado de Israel, o objetivo é muito claro e consistente há pelo menos 40 anos. Neutralizar o Irão como uma potência regional. E esse objetivo, para quem acompanha de perto, não é novidade nenhuma. Ele se alinha a uma estratégia de décadas que foi documentada tanto por líderes israelenses quanto por ex-comandantes militares dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, 6 dos países daquela lista original foram desestabilizados. Hoje, o Irã é o último que resta. Ok, então com esse cenário todo, táticas desiguais, objetivos que não batem, o que os especialistas acham que pode acontecer daqui para frente? Quais são as probabilidades? Olha só essa análise de um think tank super respeitado. O resultado mais provável, com 45% de chance, não é uma democracia pró-Ocidente. Pelo contrário, seria um regime militar ainda mais forte. A opção de um regime favorável ao Ocidente tem só 5% de probabilidade. E não é só uma análise que diz isso. Outro grupo chega a uma conclusão parecida. O cenário mais provável para o fim da guerra, com 50% de chance, é uma negociação.
Uma vitória militar clara para os Estados Unidos e Israel é vista como menos provável, com 30%. Isso só reforça a ideia de que o impasse pode acabar forçando todo mundo a sentar na mesa de negociação. Mas talvez os cenários mais assustadores não estejam nem no campo de batalha tradicional. Eles miram nas verdadeiras linhas vitais dessas nações, as suas infraestruturas. E aqui a gente chega num ponto crítico, a vulnerabilidade extrema da região, que depende de pouquíssimas usinas de dessalinização para sobreviver. Metade da água de Israel e 90% da água da capital saudita vem dessas instalações. O problema é que essas instalações críticas são consideradas alvos fáceis. Elas não têm a mesma proteção de uma base militar, são incrivelmente fáceis de destruir com ataques precisos e quase impossíveis de consertar ou substituir rapidamente. A destruição de apenas algumas delas poderia criar uma catástrofe humanitária em questão de dias. E isso nos força a pensar qual é o verdadeiro custo desta guerra, para além do campo de batalha. Talvez não seja medido em soldados ou tanques, mas no acesso aos recursos mais básicos para a vida humana. No fim das contas, a guerra pode não ser sobre quem ganha ou perde, mas sobre quem fica sem água para beber. E essa talvez seja a pergunta mais importante que fica no ar.